Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar com o Estatuto da Pessoa Idosa, Lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Quem tiver interesse em adquirir esse mapa mental, ele está disponível aqui no link da descrição desse vídeo, certo? Vamos continuar. Só um minuto para eu ver aqui a página, para abrir a página. Da fiscalização das entidades de atendimento. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento à pessoa idosa serão fiscalizadas pelos Conselhos da Pessoa Idosa, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Os conselhos da pessoa idosa podem ser o Conselho Municipal, Estadual e Federal. Será dada publicidade das prestações de contas dos recursos públicos e privados recebidos pelas entidades de atendimento. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Então, as entidades de atendimento, elas estão passíveis de... Tem que, né, cumprir toda a legislação, né? Caso não cumpram, né, elas podem receber, ficarão sujeitas, né, à responsabilidade civil e criminal. Então, número 1, né, as entidades governamentais podem receber advertência, afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo dos seus dirigentes, fechamento de unidade ou interdição de programa. As entidades não governamentais: advertência, multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição de unidade ou suspensão de programa, proibição de atendimento à pessoa idosa a bem do interesse público. Havendo danos às pessoas idosas, abrigadas ou qualquer tipo de fraude em relação ao programa, caberá o afastamento provisório dos dirigentes ou a interdição da unidade e a suspensão do programa. A suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas ocorrerá quando verificada a má aplicação dos recursos. Na ocorrência de infração por entidade de atendimento que coloque em risco os direitos assegurados nesta lei, será o fato comunicado ao Ministério Público. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que ela provieram para a pessoa idosa, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes da entidade. Para as providências cabíveis, inclusive para promover a suspensão das atividades ou dissolução da entidade, com a proibição de atendimento à pessoa idosa a bem do interesse público, sem prejuízo das providências a serem tomadas pela vigilância sanitária. Infrações administrativas: deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações. Se o fato não for caracterizado como crime, pode haver a interdição do estabelecimento até que sejam cumpridas as exigências legais. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanência, as pessoas idosas abrigadas serão transferidas para outra instituição a expensas do estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição. Deixar o profissional de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente os casos de crimes contra o idoso e que tiver conhecimento. No caso profissional, ele está dentro de uma ILPI, por exemplo, e essa ILPI, ela comete algum crime, né? E ele toma conhecimento, né? Ele pode sofrer a multa de R$ 500 a R$ 3.000, aplicada em dobro no caso de reincidência.
deixar de cumprir as determinações desta lei sobre a prioridade no atendimento à pessoa idosa. Pena é a multa de R$ 500 a R$ 1.000, imutável a ser estipulada pelo juiz, conforme o dano sofrido pela pessoa idosa. Na apuração administrativa de infração às normas de proteção à pessoa idosa. A redação dada pela Lei 14.423 de 2022. O procedimento para imposição de penalidade administrativa por infração às normas de proteção à pessoa idosa terá início com a requisição do Ministério Público ou auto de infração elaborado por servidor efetivo e assinado, se possível, por duas testemunhas. No procedimento iniciado com o auto de infração, poderá ser usada fórmulas impressas, especificando-se a natureza e a circunstância da infração. Sempre que possível, a verificação da infração seguir-se-á a lavratura do ato, ou este será lavrado dentro de 24 horas. O autuado terá prazo de 10 dias para a apresentação da sua defesa, contando da data de intimação, que será feita pelo autuante no instrumento de autuação, quando for lavrado na presença do infrator. 2, por via postal com aviso de recebimento. Da apuração judicial de irregularidades em entidades de atendimento. Como vai ser esse procedimento? O procedimento de apuração de irregularidade. Caso for uma entidade governamental, atendimento à pessoa idosa terá início mediante petição fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do Ministério Público. Tanto a entidade governamental como a não governamental, diante de uma petição fundamentada, tanto pela pessoa interessada em fazer a denúncia, como também por iniciativa do Ministério Público. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvindo o Ministério Público, decretar liminarmente o afastamento provisório do dirigente da entidade ou outras medidas que julgar adequada para evitar a lesão aos direitos da pessoa idosa mediante decisão fundamentada. O dirigente da entidade será citado para o prazo de 10 dias oferecer resposta escrita, podendo juntar documentos e indicar provas a produzir. Em se tratando de afastamento provisório ou definitivo de dirigente de entidade governamental, a autoridade judiciária oficiará a autoridade administrativa imediatamente superior ao afastado, fixando o prazo de 24 horas para proceder à substituição. Então, se for um caso de uma entidade governamental, a autoridade judiciária vai informar a prefeitura, a secretaria no que é vinculado, esse dirigente, para que se proceda em 24 horas a sua substituição. Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária poderá fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será extinto sem julgamento do mérito. A multa e a advertência serão impostos aos dirigentes da entidade ou ao responsável pelo programa de atendimento. Do acesso à justiça. O poder público poderá criar varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos na execução de atos de diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos em qualquer instância. A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge, supertite, companheiro ou companheira, com união estável maior de 60 anos. Quer dizer, esse direito da prioridade na justiça não cessa com o falecimento do beneficiado,
A prioridade se estende aos processos e procedimentos na administração pública, empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Pública da União, dos Estados e Distrito Federal em relação aos serviços de assistência judiciária. Para o atendimento prioritário, será garantida à pessoa idosa o fácil acesso aos assentos e caixas identificados com a destinação à pessoa idosa em local visível e caracteres legíveis. Dentre os processos de pessoas idosas, dá-se a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Dentro das pessoas idosas, terá maior prioridade ainda os maiores de 80. Compete ao Ministério Público instaurar um inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa. Tanto pode instaurar um inquérito civil, uma ação civil, tanto para o idoso, para a pessoa idosa, como também para o grupo de pessoas idosas. Promover e acompanhar as ações de alimentos, de interdição total ou parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os efeitos em que se discutam os direitos da pessoa idosa em condições de risco. Atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco, promover a revogação de instrumento procuratório da pessoa idosa, quando necessário ou o interesse público justificar. Porque o Ministério Público ele tem essa função de proteger tanto pessoa idosa, como criança e adolescente, como mulher, como a família. Compete ao Ministério Público também promover e acompanhar as ações de alimentos, interdição total, parcial, de designação de curador especial, em circunstâncias que justifiquem a medida e oficiar em todos os efeitos em que se discutam os direitos das pessoas idosas em condições de risco, promover a revogação de instrumento procuratório da pessoa idosa quando necessário ou o interesse público justificar, atuar como substituto processual da pessoa idosa em situação de risco. Aí, esse próximo slide eu vou rever, né, no próximo vídeo, certo? Então, já está acabando aqui nossa legislação, né, sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Então, até lá. Tchau!